amados, vamos abrir a escritura no livro do Apocalipse, capítulo 19. Estamos já entrando para a reta final do nosso estudo. Quero, inclusive, comunicar aos irmãos que tão logo nós concluirmos o estudo do livro do Apocalipse, nós estaremos concluindo aí, na verdade, uma série. Foi a primeira vez que nós fizemos uma série. Nós estudamos 3 livros consecutivos. Estudamos o Evangelho de João, as Epístolas de João e o Apocalipse de João. Ou seja, nós estudamos os escritos de João. Então estamos agora entrando para a reta final do Apocalipse e, portanto, entramos na reta final dos estudos dos escritos de João. Perfeito? Aí eu comunico à igreja que tão logo nós concluirmos, deve ser aí dentro dos próximos 3 meses, eu acredito, no mais tardar, nós começaremos o estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Tivemos a conferência. A conferência nós falamos de maneira geral, sem entrar em detalhes. Agora nós faremos o estudo sistemático e o estudo indutivo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Ou seja, nós vamos estudar versículo por versículo. Os seus 6 capítulos, né? Diz assim: depois dessas coisas ouvi no céu uma voz, como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são de nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus caminhos, seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Aleluia, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os grandes e os pequenos. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me levou o anjo, ou melhor, então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regirá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto escrito, e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos, seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo
e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Amados, este é um dos capítulos mais emocionantes da Escritura. Isso porque quando eu leio a Escritura como um todo, e toda vez que eu leio, eu procuro me situar em um ponto no qual eu estou lendo, evidentemente, tratando aqui do aspecto da segunda vinda de Cristo, mas eu costumo olhar aquele evento numa perspectiva global, ou seja, olhar o todo da história. E quando nós olhamos o todo da história, nós vemos dois grandes momentos bastante dramáticos na história de Deus com o homem, que é exatamente o momento da morte de Cristo, na cruz do Calvário, quando é dito ali que ele estava no Monte Caveira, no Monte Gólgota, e ali houve aquela grande batalha a qual o Senhor venceu. Entretanto, ele venceu por meio da sua morte. Ou seja, quando aos olhos humanos, quantos pudessem ali olhar humanamente, talvez vissem a sua derrota. Porque afinal, ele foi preso, ele foi cuspido, foi insultado, foi humilhado, e por fim ele perdeu a vida. Entenda no aspecto humano. Quando os homens pudessem olhar, este morreu. E se não tivesse visto ou sabido de sua ressurreição, ficaria por isso mesmo. Entretanto, já estava dito em Gênesis 3,15 que a morte de Cristo na cruz do Calvário seria a sua vitória sobre a serpente. Porque ele esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, nessa batalha, ele seria ferido. Falando da sua morte. Mas ele haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, olhando pelo sofrimento de Cristo e pelo resultado que a sua morte trouxe, os sofrimentos de Cristo foi apenas um ferir o calcanhar. Ao passo que, em relação à serpente, foi o esmagar da sua cabeça. Então ali nós vemos a vitória. Ali foi o encontro de Deus com Lúcifer depois da sua queda. Foi o encontro de Deus com Satanás. E isso porque vocês já sabem que desde a queda, Deus ele se inseriu no tempo e deixou o maligno solto no universo. Como que aguardando um momento em que o maligno seria revelado ao universo como sendo o perverso, como sendo o mal, como sendo iníquo. E ao passo que Deus seria revelado como sendo amor, graça, misericórdia, bondade, benignidade, justiça, tudo que há de bom em todo o universo. De todo modo, ali então foi um grande momento de revelação. Só que a história não acabou no Calvário. Ainda que Cristo tenha ressuscitado, a história continuou até o segundo momento no qual Deus haverá de se encontrar novamente com o maligno, que será nesse momento que nós lemos aqui do capítulo 19, na sua segunda vinda de Cristo, na grande batalha do Armagedon. Então, esse capítulo 19, ele ocupa na Escritura um momento áureo da história. Então, você não pode ler esse capítulo, olhar para esse capítulo de uma maneira qualquer. Você tem que dar uma atenção especial a cada declaração desse capítulo. O que se declara nesse capítulo, o que se revela, e aí você vai poder vislumbrar a grandeza das revelações que há neste capítulo 19. Perfeito? Então vamos lá, vamos por etapas, vamos passo a passo, a partir dos primeiros versículos, que dizem assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz e corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Essa é a primeira parte do capítulo 19, que deve ser considerada. Observa que nos fatos que ocorrem profeticamente no Apocalipse,
nós temos o Senhor, desde quando ele começa a abrir ali o primeiro selo, quando ele começa a abrir o livro que está na mão do Pai, no capítulo 5 de Apocalipse, porque o livro que está na mão do Pai, na revelação do capítulo 5, como já dissemos aqui muitas vezes, é o livro da economia escatológica de Deus. O que é o livro da economia escatológica? Como é que se estrutura o Apocalipse? Como é que se vê o Apocalipse? Bem, logo no capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, o próprio Jesus dá a chave hermenêutica do livro. E aqui não tem para ninguém, no sentido de que, a despeito de qualquer interpretação que queiram dar para o livro do Apocalipse, ninguém pode simplesmente atropelar essa chave hermenêutica que é central, que é fundamental, que é determinante na interpretação do Apocalipse. Eu sei que são várias as interpretações. Para cada segmento tem uma interpretação. Adventista do sétimo dia, eles têm uma interpretação. Testemunho de Jeová tem outra interpretação. Aí vem Tabernáculo da Fé, tem outra interpretação. Cada seita que se coloca como sendo absoluta, vai ter a sua própria interpretação. Agora, quando chega na grande seita, que embora seja uma seita, mas também está subdividida em micros, ou em micro-seitas, que seria o movimento cristão evangélico, pentecostal, que na verdade se subdivide em centenas de denominações. São todos da mesma linha, no sentido, são todos pentecostais. Ah, eu sou pentecostal, pronto, você se identifica. Entretanto, nesse meio pentecostal, existe agora também várias interpretações do Apocalipse. Várias. Então, se você fosse enumerar quantas fossem as interpretações, nós não conseguiríamos fazê-lo, senão dentro de um manual bastante exaustivo, não somente do nosso tempo, mas da história da igreja. Quantas e quantas e quantas interpretações foram dadas ao Apocalipse. E de repente, alguém fala assim, bem, e a sua interpretação, pastor Alexandre? Qual que é a sua? Eu digo, eu não tenho interpretação nenhuma. Eu não tenho nenhuma interpretação. Eu não criei nenhum segmento. Agora, quando eu leio a Escritura, e vocês são convidados a lerem comigo, eu atento para as chaves, são muitas, hermenêuticas que se encontram no livro. A principal delas é Apocalipse 1,19, quando diz o quê? Que o Apocalipse seria um livro escrito em 3 partes. É o próprio Jesus quem diz isso. Jesus fala assim, João, pega aí, escreve as coisas que vistes, escreve as coisas que são, e escreve as coisas que hão de acontecer depois destas. E aí eu não sei onde é que está a resistência, ou não sei onde é que está a dificuldade de quem lê o livro do Apocalipse e quer colocar de todo modo, a qualquer custo, que o Apocalipse já teria se cumprido nos nossos dias. Porque é dito, olha, você vai escrever o Apocalipse. E a primeira parte são as coisas que você acabara de ver. Que tu acabara de ver. As coisas que viste. Capítulo 1. Ele vai escrever a visão do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, entre 7 candeeiros de ouro, cuidando daqueles candeeiros. Ali é uma visão de Cristo na qualidade, em razão das suas vestimentas, na qualidade de sumo sacerdote, cuidando dos candelabros, que o próprio versículo 20 do capítulo 1 diz que são as igrejas. Por que o Apocalipse se abre com essa visão do Cristo glorificado, toda aquela descrição gloriosa, olhos como de fogo, o rosto como o sol, os cabelos brancos como a alva lã, os pés reluzentes, uma indumentária que vai até os tornozelos, cingida à altura do peito com uma cinta de ouro. Porque toda essa descrição gloriosa, e ele ali entre 7 candeeiros de ouro. Por que se abre assim o Apocalipse? Ora, lógico, porque ele se abre com a visão do Cristo em glória, para contrastar com a imagem que os cristãos tinham, ou dos homens que até então tinham, do Cristo crucificado, sepultado.
Levando em conta que nem todos viram o Cristo ressurreto, e mesmo os que o viram ressurreto não o viram em sua glória, basta você olhar os discípulos conversando com Cristo, conversando com um homem, mas não o viram na sua glória. Então agora nada mais justo do que começar o Apocalipse mostrando agora o Cristo, o mesmo que foi crucificado, o mesmo que ressuscitou, mostrando agora ele em glória, em poder, porque o Apocalipse logo começa revelando já o Cristo vitorioso. O Apocalipse não é não é um livro de profecias em que ainda se vai saber no final em que se dará essa guerra. Não. O Apocalipse é um livro de triunfo, de glória. No seu primeiro capítulo já mostra o Cristo triunfante. Ele já triunfou. E aí então, Jesus disse, escreve também as coisas que são. Tempo presente. E aí, essa parte se compõe do capítulo 2 e 3, que são as 7 cartas. Leia depois as 7 cartas, você vai perceber como que ali os verbos são todos usados no tempo presente. Conheço, sei, e tal, tens, tal. De modo que esse período é o tempo das coisas que são. Levando em conta que as 7 igrejas correspondem à era da igreja, cada uma daquelas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, cada uma representando um período da história da igreja. E isso você pode ler essa porção, comparando aos eventos históricos referentes à igreja nesses 2000 anos, você verá que se encaixa perfeitamente como uma luva, se cumpre cabalmente, palavra por palavra, ditas por Jesus. Então, Éfeso foi a igreja do 1º século. Esmirna, a igreja do 2º século. Pérgamo, a igreja do 3º, 4º e 5º século. Tiatira, a igreja do 6º século ao século 16. E aí vem a igreja de Sardes, século 16 e 17. Filadélfia, século 18. Laodiceia, século 19 a 21. Então, nesse sentido, atenção. Na ordem como apresenta-se o Apocalipse, nós estamos nessa segunda parte do livro, no que diz respeito aos acontecimentos. Estamos ainda na era, no período das coisas que são. A história da igreja, a era da igreja já acabou? Quando é dito, João escreve as coisas que são agora, presente. Ora, mas estávamos na era da igreja. E a era da igreja já acabou? Esse é um grande argumento a favor de que as 7 igrejas representam períodos. Porque se as 7 igrejas constituem-se nas coisas que são, e quando Jesus disse para João, escreve as coisas que são constituem o período atual de João. E qual era o período de João atual? Não era o período da igreja? E esse período já acabou? O período da igreja acabou? Quem vai afirmar que já acabou o período da igreja, se a igreja está na terra aqui ainda? Pregando o evangelho, anunciando, falando. Então, nós estamos no período do Apocalipse das coisas que são. Lógico, sendo 7 períodos, estamos em Laodiceia, no último período. Estamos vivendo o limiar. Nós estamos no limiar. Isso é um grande privilégio. Grande privilégio. Você vive no limiar da história. Lógico, você está a um passo de começarem os acontecimentos que terão lugar depois destas coisas. É a terceira parte. E as coisas que hão de acontecer depois destas. Ora, e que coisas são essas que vão acontecer? São as coisas que estão escritas no livro que está na mão do Pai, conforme a visão de João no capítulo 4 e 5 do Apocalipse. João então é arrebatado no final das 7 igrejas, ele entra nos céus em espírito, e ele contempla um trono, alguém assentado, um livro em sua mão, selado, fechado, lacrado, com 7 selos. E então o Cordeiro se apresenta no capítulo 5, fala, eu vou abrir esse livro para te revelar quais são os acontecimentos que terão lugar na história, tão logo encerrar-se a era da igreja.
E aí, então, começa a terceira parte do livro, que são as coisas que hão de acontecer depois destas. Cuidado para você não se achar superior à Escritura. Aqueles que se acham superiores, eles ignoram qualquer palavra que tem um poder de definição. Então, quando diz, olha, eu vou te mostrar as coisas que terão lugar na história, somente depois destas coisas, e portanto destas coisas quer dizer depois da era da igreja, então nenhum evento mencionado, revelado, profetizado, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, nenhum se cumpriu. Pelo simples motivo de que estas coisas, a era da igreja, não se consumou ainda. Então essas coisas que hão de acontecer, compreendem os eventos que terão lugar nos últimos 7 anos da história. Antes da segunda vinda de Cristo. Atenção. Se nós estamos no limiar da história, o próximo passo é começar o primeiro evento deste livro. Qual é o primeiro evento? O primeiro selo, que corresponde à chegada do anticristo. Começa-se a contar 7 anos. E então, ao cabo desses 7 anos, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo eterno, que se encarnou, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que está hoje exaltado, glorificado, ele voltará à terra. Ele voltará à terra. Acredite se quiser. Ele voltará à terra. Para se cumprir esse texto aqui, ó. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Quando foi isso? Quando foi que aconteceu isso? Leamos de novo. Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. Quando foi que ele se deu em sacrifício? Não foi na sua primeira vinda? Na primeira vez que ele veio? Então observe. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados do povo, aparecerá segunda vez. Então ele vai aparecer a segunda vez. Ele voltará uma segunda vez. Sem pecado. Aí a primeira vez foi com pecado? Ele era pecador quando ele veio? Não, é porque a primeira vez ele veio para tratar com o problema dos pecados. A sua vinda estava diretamente relacionada e vinculada ao problema do pecado. Ele veio receber os pecados sobre si, razão porque ele foi o sacrifício substitutivo, ou substituto. Perfeito? Agora ele virá, não mais em relação aos pecados. Ele não vem resolver o problema dos pecados dos homens. Isso ele já fez na primeira vinda. Agora ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Também para se cumprir o que está lá em Atos capítulo 1, versículo 11, quando por ocasião da sua ascensão, e ele ascendeu aos céus aos olhos de umas 500 pessoas, então quando ele estava ascendendo, apareceram 2 varões nos céus, e perguntaram assim aos que estavam olhando o Cristo ascender, e disseram, esses varões disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, ó, esse mesmo, não é outro, ó, esse mesmo Jesus que viste subir para o céu, voltará uma segunda vez, do mesmo modo como o viste subir. Então haverá uma segunda vinda. Então observe, nós estamos no limiar da história. Logo, pode ser hoje, pode ser agora, ninguém sabe o momento exato, porque não haverá nenhum sinal material, e não haverá nenhum sinal expresso que todos possam ouvir ou ver, que determina esse momento. Neste momento pode surgir o anticristo. Vai ser um homem, um grande líder, não tem nada de extraordinário. E aí começar-se-á a contar os últimos 7 anos. Os acontecimentos do livro escatológico de Deus começará a se acontecer até se consumar neste capítulo 19.
com a segunda vinda de Cristo. Segunda vinda essa, que será uma segunda vinda pessoal, porque ele virá pessoalmente. Basta que você leia no capítulo 19 do Apocalipse, olha o versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Pessoalmente. Uma vinda pessoal. Uma vinda visível. Visível como está em Atos 1:11. Ele virá do modo como viste. Visível. Uma segunda vinda pessoal. Ele pisará pessoalmente o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E ele virá então. E essa segunda vinda, portanto, olhando do ponto de vista da história, desde a queda de Adão até então, será o segundo grande momento da história, em que Deus, em carne, veio a este mundo. A primeira vez, para ser o sacrifício. A segunda vez, para estabelecer e manifestar definitivamente o seu reino sobre essa terra. Olha a importância deste capítulo. Como não olhar para esse capítulo de uma maneira, com bastante temor? É interessante que quando nós também entendemos que o livro do Apocalipse não é um livro isolado da Escritura. O grande mal da maioria dos leitores da Bíblia é que eles leem livro por livro. Agora eu vou ler o livro de Juízes. Aí eu leio o livro de Juízes. Rapaz, que coisa boa, né? Tempo dos juízes, aí conta a história, sabe até o número de juízes, e o tempo de anos que os juízes dominaram sobre o povo de Israel. Sabe contar todas as histórias, tudo certinho. Mas não consegue, ou por alguma razão, não faz as conexões daquele livro com a história de Deus. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro da história de Deus, que começa no princípio e vai até tudo está feito. O seu olhar tem que ser global. E então, levando em conta que o Apocalipse não é apenas um livro, mas é o livro que fala do desfecho de toda a história, nós temos aqui o livro que vai coroar a história com a vitória de Cristo. Por isso que os versículos ganham muito significado se vistos por essa perspectiva. Os primeiros versículos que diz: depois dessas coisas ouvi no céu uma voz como grande voz de numerosa multidão dizendo. Ou seja, o capítulo 18, o 17 e o 18 não somente revelaram a grande prostituta, como foi demonstrado como que essa prostituta, que tem uma natureza religiosa e uma natureza política, como que essa grande Babilônia, como ela foi julgada, como que Deus venceu o cosmo. Cuidado, cosmo não no sentido de criação, porque nós estamos no querigma estudando sobre o cosmo, falando sobre o cosmo enquanto a criação dos mundos, os cosmos. Mas mundo no sentido espiritual, quando diz, por exemplo, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, não tem esse texto? Eu não posso amar o mundo, o cosmo, a criação, os rios, os mares, os peixes, as pessoas, as árvores, porque Deus me proíbe amar o sistema. Não, não. Deus amou o mundo de tal maneira. E esse mundo que Deus amou não é somente um mundo de pessoas, é o mundo criado incluindo as pessoas. Razão porque ele não destruiu esse cosmo quando ele caiu, mas ele deu-se a si mesmo para redimir esse cosmo, para restaurar esse cosmo. Agora, o cosmo, o mundo espiritual, que é a grande Babilônia, é dito: não ameis o mundo. O mundo, o cosmo, e essa palavra cosmo, a critério, está numa palavra muito conhecida que nós lidamos com ela quase que diariamente. Quando a mulher vai lá de manhã cedo e ela vai passar batom, ou passar um blush, ou uma máscara, qualquer coisa, pintura, essas coisas, ela vai tratar com cosmético. Não são os cosméticos? Cosmético vem de cosmo.
Cosmético. Mas o que tem a ver o cosmético com cosmo, com mundo? Porque a palavra cosmo, no plano da sua conotação, significa aquilo que parece. É a vaidade, é a aparência. Então a mulher acorda, pensa naquela cara dela. Oi, desse tamanho, tudo inchado. E ela vai tapear a situação com os cosméticos. Aí fica até bom, poxa, mas ficou bom mesmo, legal. Poxa, gostei. Tá aí. Aí o homem que só vê a mulher toda maquiada, fica na ilusão de que ela é linda. É o cosmo, na ilusão. Aí ele vai, toda vez que vai sair com a namorada, ela passa o cosmo. Aí sai com ele linda. Então o cosmo é isso, é a aparência. Não é aquilo que é aquilo que parece ser, mas que não é. Aí um dia ele se casa, todo feliz. Tem aquela noite, lua de mel, coisa mais maravilhosa, deliciosa e tudo mais, regada a um bom vinho, toda aquela maravilha. No dia seguinte, quando ele abre o olho, que ele fala assim: cadê aquela mulher? Me enganaram igual Labão enganou Jacó. Casei com Raquel, me deu Lia. Por quê? Porque a mulher esqueceu de levantar mais cedo e passar o cosmo. Entenderam? Mas os homens também usam cosmo, não usam? O cosmético. Agora também com a onda do metrosexual, os homens também estão cosmetizados também. Enfim. Mas o cosmo não quer dizer só mulher, não, irmãos. Eu coloquei assim porque é bem típico. A questão da mulher fazer a escova. Você vê que a mulher tem o cabelo escovado e chapado. O cabelo dela fica liso, só que o cabelo não é liso. Quando vem a chuva, o cabelo encolhe. Cadê aquele cabelão? Não, é porque era chapa. Era cosmo. Então, a tecnologia tem ajudado o povo. Tem dado uma melhorada, né? Mas não resolve. Depois a terra vai comer do mesmo jeitinho. Não muda nada. Então, o cosmo, nesse sentido de aparência, quer dizer que o maligno, na sua economia, o que ele faz? Ele cria uma aparência. Ele cria uma aparência. Então, o que é a grande Babilônia, no aspecto prático para com os homens? É a aparência. É tudo aquilo que o maligno cria para despistar o seu olhar de Deus, para que você tire o olhar daquele que é, que você tire o olhar daquele que pode, daquele que é suficiente, do único que é eterno, imortal, que pode dar vida e vida verdadeira, vida eterna. Aí ele te ilude com uma vida passageira, com um prazer passageiro. Tudo que é enganoso, tudo aquilo que parece, mas que no final é amargo. Por isso que as pessoas andam iludidas com o mundo. Andam iludidas. Por que as pessoas não querem buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque existem outras coisas que aparentemente e imediatamente são melhores. Quem quer saber de esperar o capítulo 19 chegar? Não, isso aí eu sei lá. Eu quero saber de hoje, agora. O que está rolando aí? O que me engana? O ser humano gosta da sedução, do engano, ele gosta. Ele sabe que não é, mas não importa se não é. O que importa, como diz Esaú, é que eu tenho fome agora, eu quero comer agora. Então, o que me interessa a primogenitura? O que eu quero é o prazer agora. Bem, então o capítulo 19 mostra como que o Senhor, ele vence esse sistema. Então, um dia o Senhor, imagina uma fogueira. Coisa mais bonita, aquele fogo bonito. Aquele calor gostoso que a fogueira traz. Aí alguém chega com um balde d'água e... qual a graça? Perdeu a graça agora, acabou a fogueira. Não tem mais o calor, não tem mais o fogo, não tem mais a expressão, a silhueta do fogo, não tem mais nada. Assim Deus fará com o cosmo. Num dado momento da história, Deus intervirá na história e vai colocar um fim ao cosmo. Por isso o capítulo 18 termina demonstrando todos os comerciantes olhando para a fumaça que sobe da grande Babilônia. E agora eles lamentam, poxa, mas era tão bom. Tanta coisa boa tinha nessa Babilônia, tanta... Não é? Tem até uma descrição enorme aqui daquilo que ela vendia, que ela oferecia, ó, a partir do versículo 12 do capítulo 18.
mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela, de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Olha, quantidade de coisas que foram usadas para poder demonstrar como que o cosmo ele alcançava todos os setores da vida humana. E aí ele vai falando no versículo seguinte assim, olha, o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Como que Deus vai, ele venceu, ele destruiu tudo. Assim, essa nota de 100 que tem no seu bolso aí, esse peixe aí, essa onça, você vai perder tudo o valor, não vai servir para nada mais. Nada, nada, nada. Entenda que esse dinheiro aí, do modo como ele se encontra no seu bolso, ou na sua carteira, ou na sua casa, ou no banco, onde quer que seja, isso aí é uma invenção do homem. Uma invenção. Um dia isso aí vai acabar tudo, quando Deus vir novamente à terra, pessoalmente, para estabelecer o seu reino, que é um reino de justiça, de equidade, de amor, de autoridade, de governo. Aí tudo mudará. Então o capítulo 19 começa dizendo que tão logo essa Babilônia foi vencida e a sua fumaça subia, os céus cantaram. Isto é uma prova, ou uma das provas, para aquilo que eu costumo dizer sempre. Que os céus estão contemplando a terra e acompanhando a história que se decorre aqui. Os mundos estão olhando para cá. Quando o Apocalipse foi escrito, vez ou outra João coloca os céus olhando para a terra e diante de um acontecimento que parece tão pequeno, destruição da Grande Babilônia, os céus cantam. Aí eles bradam, eles dizem algo em relação ao que acontece. Por isso João ouviu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia. O que é aleluia? Aleluia. Aleluia é o que os crentes fazem, né? Eles gritam aleluia na igreja. Aleluia. Tu ia falar aleluia. Mas o que é aleluia? Aleluia, nós temos aí uma primeira palavra que é halel, que quer dizer salmos, quer dizer louvores. E o finalzinho você tem o Yah. Aleluia. Halel, Yah. Esse Yah que está em Elias, que está em vários nomes, inclusive, no Antigo Testamento. Mas sigamos. Esse Yah é de Yahvé. Aleluia, portanto, significa pura e simplesmente louvores ao Eterno. É uma palavra que significa que aqueles que assim dizem, estão dizendo, louvado seja o Deus eterno. E por que então que há esse brado no céu dizendo, aleluia? Aí diz, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui é um brado que os céus declaram em vista de uma vitória sobre a vitória de uma guerra que tem o seu começo no início da história. Para nós, homens, Babilônia tem início na queda do homem. Para o universo, tem início na queda de Lúcifer. Então agora os céus, diante dessa destruição fatal, vendo todo esse sistema que Lúcifer, desde o princípio, foi tecendo com os fios da imaginação, foi tecendo com os fios da ilusão, com os fios do engano, da mágica,
da sedução. Quando tudo isso se desfizer, que todo o universo contemplar que foi um grande engano, a história de Lúcifer foi um grande engano. Que tudo o que ele disse desde o começo estava recheado de palavras de lisonja para ganhar aqueles que ele queria, palavras de acusação para vencer aquele que ele odiava. Então os céus vão dizer: louvado seja Yahvé. Glória a Deus. A ele o poder, a honra, a salvação, porque ele julgou. É quando o mundo sentirá um grande alívio. Os céus sentirão um grande alívio. O Senhor julgou. E tem mais, tem um detalhe. Como foi que ele julgou? Ele julgou com justiça. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz e corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Só uma perguntinha aqui. Olhem para mim. O que os irmãos acham? Essa fumaça aqui, que aqui é declarada que sobe pelos séculos dos séculos, nós sabemos, já dissemos aqui nas aulas passadas, que essa cidade destruída, a Grande Babilônia, nesses últimos dias, estará sendo representada por Roma. A sede do Império Romano. Roma. Perfeito? Mas que quando eu digo representada, é porque a Babilônia não é Roma. A Babilônia sempre houve. Desde Babel a Babilônia. Babel, Babilônia, Grande Babilônia. Desde o princípio. Mas em cada tempo ela é representada. Mas agora se vê a cidade de Roma pegando fogo, porque ela é símbolo máximo, como que nela se corporificasse toda a história ali, diante dos olhos escatológicos de João, e vindo agora a fumaça subindo. Aí eu pergunto, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos? Como é que você entende essa expressão, séculos dos séculos? Será que a fumaça vai ficar subindo pelos séculos dos séculos? Daqui a 1 trilhão de séculos a fumaça estará subindo? 1 sextilhão de séculos a fumaça continua subindo? Será que é isso que João quer dizer? É isso? Pastor, mas é lógico que não, pastor. Isso quer dizer que tal destruição é eterna. Nunca mais ela vai se reerguer. Então, quando diz que a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, quer dizer que jamais ela se reerguerá. Destruição plena. E eu chamo a atenção dos irmãos para essa expressão, porque logo vamos encontrar expressões como que o fogo eterno arderá pelos séculos dos séculos. O fogo, né? Essas expressões que parecem dizer que nunca se apaga. Como se fosse um sinal, no caso daqui da Babilônia, a fumaça subindo sempre. E essa expressão pelo século quer dizer simplesmente que aquele juízo é um juízo eterno. Perfeito? Então, eu pergunto para os irmãos, qual a razão aqui do louvor dos céus? Ou quais as razões? São duas razões. A primeira é, o Senhor julgou. Glória a Deus, porque ele julgou. Por duas vezes diz, aleluia. Versículo 1 diz, aleluia. Segunda vez, versículo 3, disseram aleluia. Para cada ato, um aleluia. Primeiro, aleluia. O Senhor julgou. Segundo, aleluia. O julgamento é eterno. Perfeito, queridos? Prossigamos. Os 24 anciãos, quando os céus bradaram isso, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Quando eles dizem amém, é porque eles querem dizer que aquilo que os céus disseram, nós concordamos com vocês. Amém quer dizer que assim seja. Ou nós concordamos com você. Então eles disseram amém, aleluia. E aqui então eu quero dar uma pausa. E preciso de refletir com os irmãos este versículo. Porque nós temos aqui uma situação em que os 24 anciãos,
Eles se prostram diante de Deus. E esse é um ponto muito importante, porque parece, na primeira leitura, o que tem? Eles se prostraram porque eles ficaram tão, assim, alegres com aquilo que eles ouviram e com o que aconteceu, que eles adoraram. Entretanto, há um texto do Apocalipse que demonstra que os 24 anciãos estão assentados em torno do trono de Deus. Deus tem o seu trono, em volta do seu trono há 24 tronos, e desses 24 tronos, os 24 anciãos estão assentados. Nós vamos ver na Escritura como que é dito que eles ali estão assentados e eles têm coroas de ouro sobre suas cabeças. E que ali eles estarão, e ali eles estão, e ali eles foram colocados, até um momento em que eles deverão se levantar do seu trono, um tempo em que eles deverão não somente se levantar, mas deverão se prostrar diante do que está sentado no trono, e não somente isso, mas também terá que tirar suas coroas e depositar aos pés de Deus. Num gesto como quem devolve a ele a coroa. Levantar-se do trono, prostrar-se diante do Eterno e devolver-lhe a coroa, 3 coisas nos dão o significado dos 24 anciãos. Querem ver? Volte lá para Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Já viram esse texto, né? Ou já pararam para refletir sobre ele? O trono de Deus e em volta dele 24 tronos. Eu pensava que só havia um trono, porque afinal Deus é o único, não é? Esses 24 tronos, eles falam de quê? Eles falam do compartilhamento de governo. O Senhor compartilha a autoridade. Ele compartilha o seu governo. Levando em conta, atenção, levando em conta que quando Deus criou este mundo aqui no qual estamos, no começo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como diz Isaías, quando a terra foi não somente criada da palavra, mas ela foi formada e ela foi estabelecida. Quando ela foi criada perfeita, ela não foi criada um caos, como diz o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 18. E Deus então estabeleceu sobre todo esse sistema solar, no qual a terra participa, do qual ela participa, no qual ela se encontra. E sobre a terra, obviamente, um príncipe. A própria Escritura chama Lúcifer, embora caído, como o príncipe deste mundo. No próprio deserto da tentação, quando estava lá com Jesus, o diabo tentando a Cristo, você vai verificar isso em Lucas capítulo 4, versículo 6, quando o diabo diz assim para Jesus: olhe para esses reinos deste mundo aqui, ó. Aí Jesus olha para os reinos do mundo. O que tem? Pois é, eu posso dar-lhe a autoridade e a glória desses reinos, se tu prostrado me adorares. Porque essa autoridade sobre os reinos, a mim me foi entregue. Ele diz para Jesus: os reinos, a autoridade dos reinos, a glória me foram entregues, e eu dou a quem eu quiser. Se tu prostrado me adorares, eu te darei. O que Jesus falou para ele? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus não refuta o fato de que aqueles reinos lhe foram dados e entregues. Até porque, se você quiser ler em Ezequiel capítulo 28, lá diz que ele foi estabelecido no Éden. Ele foi estabelecido. Então, no seu estado de perfeição, Lúcifer foi colocado por Deus, foi estabelecido por Deus, enquanto o querubim da guarda, príncipe e rei, sobre este mundo. E aí, então, não somente ele, mas uma série de principados e poderes e potestades, dominadores, lhe foram dados para que pudesse governar sobre
Por isso também que lá em Efésios capítulo 5, capítulo 6, nos fala acerca do diabo, dizendo que ele é o príncipe da potestade dos ares. Ou seja, há todo um governo, né? Ou um conjunto de príncipes, de potestades, de dominadores nos céus, sobre os quais ele, Lúcifer, é príncipe. Ele governa. Com a queda de Lúcifer, quando Lúcifer caiu, este reino caiu. Caiu também. E o que Deus fez? Deus foi lá, matou o diabo, não foi? Matou todo mundo, os rebeldes, tudo, e falou, agora vou pegar esse reino e vou dar para o fulano. Foi isso que aconteceu? Não. É uma questão judicial. Deus é extremamente sábio. Deus não tirou esse reino das mãos dele. Ainda deixou. Deixa lá com ele. Deixa as coisas acontecerem. A grande prova disso é que quando Jesus Cristo veio ao mundo, antes de ir à cruz, o que ele disse? Chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. Aí não tinha sido expulso? Não, não tinha ainda não. Ainda estava lá. E somente na sua ressurreição é que ele declara, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Só na ressurreição que ele recebe esse poder, esse governo. E ainda assim, sendo ele agora o Senhor dos céus e da terra, ele ainda assim não expulsou, destronando, não. É dito que ele ascendeu aos céus, capítulo 19 de Lucas, versículo 11 em diante. Ele ascendeu aos céus com o fim de tomar posse do reino. Então agora que ele já recebeu esse poder, ele começa a tomar posse. E é dito que depois que ele tomasse posse, aí ele voltaria. Então quando ele sobe aos céus na sua ascensão, ele começa a tomar posse. Tão logo ele concluir a tomada de posse, aí vem a segunda vinda de Cristo. Então hoje, Jesus ainda está tomando posse do reino. Essa tomada de posse, eu não tenho visto, pastor, porque as coisas estão ruins. O mundo está perverso. Por que ele não resolve o problema? Onde é que ele está tomando posse? Aonde aqui na terra que já existe um lugarzinho que ele já tomou posse? Vocês já viram aqui na terra algum lugarzinho? Esse lugarzinho, Jesus já tomou posse. Vocês conhecem algum lugar? Cocalzinho? Posse de Goiás? Hein, pessoal? Tem algum lugarzinho na terra, assim, esse lugarzinho, se Jesus foi tomar posse, poxa, depois de 2000 anos, não tem nenhum lugarzinho para dizer, aqui ele já tomou posse. Vocês conhecem algum lugar? Conhece? Não conhece? Nem eu. Ah, então ele não está tomando posse? Tá. Se a Bíblia diz que tá. É porque ele começa a tomar posse do seu reino a partir do coração do homem. Aí onde estão os inimigos dele, dentro do homem. Os inimigos não são aqueles que estão somente fora. Esse cosmo está dentro da alma, do coração do homem. Então ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato, querendo entrar para expulsar os inimigos de dentro do coração e estabelecer o seu reino dentro do homem. Quando isso acontecer, agora então ele tomará posse da terra, fora do homem. Primeiro dentro, depois fora. Ah, pastor, então isso não vai acontecer nunca. Porque se quando for acontecer só quando ele tomar posse do coração dos homens, mas não é dos homens todos da terra, é somente daqueles a quem ele redimiu com seu sangue, no caso da sua igreja. Mas ainda assim, pastor, eu acho muito difícil. A igreja, do jeito que ela se encontra, vai acontecer nunca, nunca. Jesus tomar posse do coração de todo o povo da igreja dele. Essa igreja aí, de fato, ficaria muito complicado. Por essa razão, é que o livro do Apocalipse vai nos falar acerca dos cristãos vencedores, que é uma pequena parte da igreja. O Senhor precisa apenas de uma base para ele apoiar os pés, mais nada. Apenas uma base. Ele quer somente meia dúzia, entenda meia dúzia no sentido simbólico de que é uma pequena parte. Tão logo ele conseguir
tomar posse do coração daqueles que a Escritura chama de vencedores, ainda que os demais não tenham sido ainda ganhos, o Senhor voltará. E aí sim, aí logo, perfeitamente, bem, então voltando ao ponto, quando então Lúcifer caiu, o Senhor não pegou de uma vez o trono. Mas também o reino não ficou entregue nas mãos absolutas de Lúcifer. O que Deus ia fazer? Bem, primeiro, ele tinha que resgatar isso. E o modo de resgatar esse reino usurpado, esse reino agora caído, nós sabemos, é por meio da morte de Cristo. A morte de Cristo é a morte que redime e compra de volta, por um direito legal, o reino usurpado. Mas enquanto isso não acontece, Deus tomou uma providência. Deus constituiu 24 tronos em volta do trono e constituiu 24 anciãos. E anciãos aí significa dizer que eles eram seres que estiveram desde o começo da história, e portanto, fala de antiguidade, e eles viram a queda, eles viram tudo, acompanharam tudo. São pessoas aprovadas, são idôneos, são seres idôneos e aprovados. O Senhor então os colocou nesses tronos e os deu coroas, trono e coroa, ou seja, posição de governo. Deus constituiu um governo provisório. Vocês vão administrar e governar isso aí até que o reino seja trazido de volta para as minhas mãos. De modo que, está dito aqui no Apocalipse, que eles estão em volta do trono, não estão? Agora vira a página da sua Bíblia aí, ó, capítulo 4, versículo 8 e 9 e 10. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, 2 pontos. Proclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ponto. Se eles estão clamando dia e noite sem descanso, então eles estão assim, ó. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Não tem descanso. Eu uso o termo aqui, dia e noite, uma expressão antropomórfica, né? Ou seja, em forma humana, de se pensar, se considerar, para indicar que eles estão ali vindicando a santidade do Altíssimo, ó, sem parar. Aí todo mundo lê essa passagem, estão lá santo, santo, mas deve ser uma canseira danada, né, pessoal? Mas o que o texto quer dizer para nós? Que em volta do trono de Deus, tem 4 criaturas que estão vindicando a santidade de Deus. Lembram que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele falou assim, olha, pessoal, atenção aqui, ó. Quando vocês forem orar, vocês deverão orar assim. Digam assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro elemento da oração, o primeiro tópico da oração, o primeiro item a ser orado, a ser clamado, é Deus, olha, que o teu nome seja santificado. Eu pergunto, e Deus precisa que a gente ore por ele? A gente ora pela sogra, ora pelo filho, ora pelo vizinho, para Deus levar o vizinho para morar em outro lugar. A gente ora por tudo. E Jesus nos ensina a orar dizendo, ó, orem por Deus, orem para ele e por ele. Ore dizendo, Senhor, o meu desejo, porque orar não é pedir, orar não é informar, orar é colocar-se em parceria com Deus. Deus, eu estou do seu lado. Eu quero confessar, portanto, a tua vontade. Então eu estou aqui juntamente contigo, olha,
juntamente com as 4 criaturas, dizendo: o teu nome é santo. Mas um dia, um tal de Lúcifer aí, profanou o teu nome. Ele profanou o teu nome, ele sujou o teu nome, ele tornou o teu nome comum, porque ele o colocou o seu nome como se fosse de qualquer de qualquer criatura. Ele banalizou o teu nome, tornou o teu nome um mero nome, banalizou, uma coisa banal. Quando ele disse que tu eras ruim, mau, perverso, enfim. E agora a tua história diz que um dia o teu nome será vindicado e o universo saberá que só tu és. És o quê? Não, só tu és, nada é. Porque ser santificado, ou dizer santo é o Senhor, é você fazê-lo diferente e incomum de qualquer coisa. A palavra santificar quer dizer separar. Santo é o Senhor, quer dizer que Ele é, e nada mais é. Tudo o que existe faz parte de uma categoria diferente de Deus. Só Deus é, e tudo mais não é. Só que o diabo diz: é mentira isso. O diabo diz: não, eu também sou. E os deuses também são. E o homem também é. Então, desde a queda, as 4 criaturas estão lá dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. O que é afirma a santidade de Deus. O que há de vir quer dizer: o universo não perde por esperar que ele vai se manifestar para vindicar o seu nome. Perfeito? Então lá estão as criaturas viventes dizendo isso. E os 24 anciãos estão sentados nos tronos, com as coroas, assumindo esse governo interino, provisório. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz que os 4 seres viventes estão lá cantando, dizendo: santo, santo. Versículo 9: quando esses seres viventes derem glória. Pausa. Tem um quando na sua Bíblia? Quando. Quando é uma palavra da língua portuguesa, não é? Que significa o quê? A que categoria de palavras ela pertence? Quando? A classe dos pronomes. Não? Dos verbos. Ah, já sei. Das interjeições. Quando é a que categoria? Advérbio. Advérbio? Também, né? Advérbio. As palavras adverbiais falam de circunstâncias, momentos, lugares, tempo, né? Quando, está dizendo, chegará um momento, haverá uma circunstância. Quando isso acontecer? Quando os seres viventes derem glória. E aí, talvez por falta de uma visão clara acerca do todo, e aqui eu quero ratificar o que disse no começo, é que existe talvez uma versão na sua mão, uma versão que não diz quando os 4 seres derem glória. Talvez haja uma versão, que é uma versão corrigida, que diz no presente, quando eles dão. É isso? Ou davam. Como se fosse um presente contínuo. Quando eles davam, eles prostravam. Aí tal, cara, né? Mas na minha Bíblia diz quando derem. Tem diferença de quando davam e quando derem? Tem diferença profunda. Pastor, mas afinal é quando davam ou quando derem? Eu digo quando derem. Mas quem é você para poder afirmar isso? Eu sou um servo de Deus. Ah, mas porque é servo, você vai afirmar categoricamente que é quando derem e não quando dão? É porque nós o fazemos na autoridade daquilo que todo o contexto da Escritura nos permite falar. Ou seja, o sentido desse texto, ele é aquele que o contexto geral diz que é.
Por isso que para explicar um versículo lá no capítulo 19, eu estou construindo toda uma história. Ou não estou? Estou construindo uma história. Essa história, como está sendo construída na Escritura, determina. Lá eles estão sentados, os 24 anciãos. E as criaturas não dizem glória. Estão dizendo santo. Porque santo é vindicação. Quando derem glória, é porque a vindicação já alcançou o seu ápice, o seu objetivo. Quando então o Senhor destruir a Babilônia, então não precisa mais vindicar. Aí as criaturas não vão dizer mais santo, santo. Eles param de vindicar e vão dizer glória, aleluia. O poder, a autoridade é dele. Então agora é a glorificação, não é mais a vindicação. Então quando eles derem glória, isto é, quando as criaturas viventes concluírem a vindicação, quando o tempo da vindicação acabar, porque não precisará mais vindicar aquilo que já se alcançou, as criaturas deixarão de dizer santo para dizer glória. Deixarão de clamar e vindicar para glorificar por aquilo que já se alcançou. Poderia ser ler o texto. Quando se alcançar a vindicação do nome de Deus, por fim, o que acontecerá? Versículo 11. Ou melhor, 10. Ou melhor, 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, o que implica que o tempo da vindicação acabou, porque enquanto não acaba o tempo da vindicação, eles não dizem glória, honra e ações de graças. O que eles dizem? Santo, santo, santo. E isso repetidamente, dia e noite. Santo, santo, santo. Tempo de vindicação. Concluiu o tempo de vindicação? Concluiu. E agora? Vindicou? Vindicou. Destruiu Babilônia, acabou. E agora? Agora é glória, é honra. E são ações de graças. Então, quando mudar o cântico, é porque mudou o tempo da vindicação para a glorificação. É porque Cristo já alcançou o seu objetivo, já tomou definitivamente o reino das mãos do maligno. Então, os 24 anciãos, versículo 10, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Ou seja, eles se levantam do trono, porque como Deus já pegou o reino definitivamente, eles se levantam do trono, porque acabou o tempo do seu governo provisório, porque agora chegou o governo eterno. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Eles tiram a coroa e devolve-as a ele, porque eles cumpriram o tempo de governo provisório. E o que eles dirão? Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória. Eles disseram isso aqui no capítulo 4, ou dirão no capítulo 19? Mas se está no capítulo 4, eles disseram aqui. Aqui está dizendo que quando isso acontecer, eles dirão. Quando? Está apontando para o futuro. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 19 de Apocalipse, então é dito no versículo 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se. Lá no capítulo 4 diz, quando isso acontecer, eles se prostrarão. Aqui diz, uma vez que ocorreu, porque Babilônia foi julgada, então eles se prostraram. Veja como a questão do verbo, do tempo verbal, é uma coisa impressionante, uma coisa muito importante para se entender o que se diz. Então eles se prostraram e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Agora eles entregam ali o governo e entram agora num grande cântico
de adoração, de exaltação. Pastor, mas você falou que quando eles entregarem é porque agora o reino foi definitivamente entregue a Cristo, conquistado. Não é isso mesmo? É. Mas será que está dizendo isso aqui? Vamos continuar. Versículo 6. Ou melhor, versículo 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Diga amém. Vejam como que a Escritura, ela tem uma unidade. Sim ou não, pessoal? Como que é maravilhosa. Então, vimos como até aqui, como que o capítulo 19 anuncia o reino de Deus em manifestação. Razão porque, logo no versículo 11 em diante, Jesus descerá em manifestação dos céus.